Olá! E o tema da aula de hoje é sobre sistema de numeração decimal. Vamos lá? Então, o sistema de numeração ele também é chamado como indo-arábico, tá, gente? Ou decimal. Sua definição. O sistema de numeração decimal possui esse nome por ser de base 10, tá? Ou seja, o que isso significa? Significa que ele faz agrupamentos de 10 em 10. Guarda essa informação aqui dos agrupamentos de 10 em 10, que mais tarde a gente vai falar sobre isso. Ele também possui 10 algarismos ou símbolos diferentes para representar todos os números. Quais seriam esses algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? A partir desses símbolos aqui, a gente consegue aí, então, escrever qualquer e todos os números que existem, tá? Origem dos símbolos. Então, da onde veio esses símbolos, né? Ele foi concebido, gente, pelos hindus, tá? E divulgado no Ocidente pelos árabes. Então, por isso que a gente chama, né, de sistema de numeração indo-arábico, porque a origem vem dessas duas palavras, dessas duas regiões, tá bom? Dos hindus e dos árabes. Ao longo aí, né, dos anos, esses símbolos, eles passaram por diversas mudanças. Observe essa tabela aqui, gente. Olha o número 1, como que ele era representado antes, ó. Pelos hindus, 300 anos antes de Cristo, ele era simplesmente uma reta na horizontal. Depois, olha só, 500 anos depois de Cristo, ele passou a ser quase que uma seta, né? Para então, lá nos árabes, 900 anos depois de Cristo, ele virou um risquinho, tá? Até chegar no que nós usamos hoje, que é o número 1, que todo mundo conhece, né? E assim por diante. Olha o algarismo 2, a evolução. O 3, que diferente, né? O 4, olha no começo como que era o 4, gente, até chegar no 4 que conhecemos hoje, e assim por diante com todos os símbolos, tá? Antigamente, cada região escrevia de uma forma, vocês estão vendo que está mudando aqui, ó, muda o ano e também muda a região. Então, eles sentiram a necessidade de padronizar isso, e foi aí que os números foram criados, né, os símbolos foram criados na forma que a gente conhece hoje, para que tenha um padrão e seja aí, né, unificado. Então, ó, ao longo dos anos, os símbolos foram ganhando um padrão até chegar nos algarismos que conhecemos hoje. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o algarismo 0. Antes do 0 ter sua nomenclatura, ele assumiu várias outras, como Suniá, Cifr, Zefir e depois o 0, tá? Eles sentiram que precisava de uma quantidade para representar o nada, né? Então, ele era considerado sem valor nenhum no começo, mas hoje nós sabemos que a presença dele ou a sua ausência faz muita diferença, não é? Afinal, como que nós iríamos escrever o número 30 sem o 0, né? Por exemplo, vamos observar aqui o número 2067. E vamos fazer uma reflexão. De acordo com a posição do 0, podemos afirmar que ele representa o nada? Ou ele representa uma quantidade? E aí, gente? Fica a reflexão para vocês, né? O 0 ele pode representar o nada em algumas situações, mas em outras, como nesse número que está aqui pra gente, né? Nesse número aqui, ele é de extrema importância. Outra coisa muito importante, né? Eu falei que ele é um sistema posicional, então vamos falar sobre a importância dessas posições. Ele é importante por quê? Porque o mesmo algarismo ele tem valores diferentes para cada posição que ocupa, né? Então, dependendo de onde o algarismo está, ele vai ter um valor. Vamos analisar esse número aqui então, ó, 2684. O algarismo 0, ele ocupa a posição de unidade, portanto, ele vale 4. Já o 8, ó, nessa posição aqui que ele ocupa, ele representa o valor posicional de 80. O 6, aqui de acordo com ele, tá? Ele representa o 600.
E o 2 representa o 2000. Nós chamamos, gente, essas posições aqui que eu fui falando para vocês de ordens e classes. Então a gente chama de ordens e classes, tá? E ela é organizada de acordo com essa tabelinha que eu tenho aqui, ó. Percebam que cada classe é dividida em 3 ordens, tá vendo? Então eu tenho aqui primeira classe, segunda classe, terceira classe. A primeira classe a gente não precisa de nome para ela, tá? A gente tem aqui a primeira ordem, que são das unidades, a segunda, que são das dezenas, e a terceira ordem das centenas. Na segunda classe eu tenho, ó, a unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar. E na terceira classe aqui do milhão, eu tenho a primeira unidade de milhão, segunda dezena de milhão, terceira centena de milhão, tá? Lembrando, gente, que as classes, assim como os números, eles são infinitos, tá? Então, ó, as classes não param aqui no milhão, depois eu tenho a classe do bilhão, do trilhão e assim por diante, infinitamente. Vamos falar agora um pouquinho sobre a decomposição de números. Por meio daquela tabela de ordens e classes, nós podemos fazer a decomposição de qualquer número de acordo com sua respectiva posição. Por exemplo, vamos pegar um número aqui, ó. Vamos fazer a decomposição do número 6.783. Vou colocar ele aqui na tabela, ó, só para a gente conseguir enxergar as posições que esse número ocupa. Então eu tenho, ó, o 6, que está na unidade de milhar, então 6 unidades de milhar. O algarismo 7, certo? Que ocupa aqui as centenas. O 8, que ocupa a dezenas. E 3, que ocupa a unidade. Então, fazendo a decomposição aqui certinha, 6 unidades de milhar, 7 centenas, 8 dezenas e 3 unidades, tá? Eu separei aqui o número, eu decompus ele de acordo com as suas ordens e classes. Uma outra coisa muito importante para falar sobre esse sistema, gente, é que ele pode ser organizado numa reta numérica, tá? Então, a reta numérica, ela é onde são marcados e ordenados todos os números, tá? Nós chamamos esses números de números naturais. Então, ó, vamos conhecer aqui a reta numérica. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, uma reta com uma setinha, certo? E ela simboliza pra gente todos os algarismos, todos os números que eu possuo, tá? Por isso que tem uma seta, porque a ideia da reta é que ela tenha uma continuidade, né? Assim eu consigo representar todos os números. Algumas informações importantes aí pra gente guardar sobre a reta numérica. Primeiro, os seus espaçamentos possuem a mesma divisão. Então, ó, essa distância aqui entre o número 0 e o 1 é a mesma entre o número 1 e o 2, é a mesma entre o 2 e o 3, e assim por diante, tá? O 0 representa a sua origem. Então, ó, a marcação aqui de origem da minha reta numérica é sempre no número 0. Quanto mais para a direita, maior será esse número. Ou seja, mais para a direita, ó. Quanto mais para lá, mais para a direita, maior será o número, né? Então, ó, o número 2 está à direita do número 1, então ele é maior do que ele, tá? O 3 está à direita do 2, então ele é maior. E assim por diante. Uma outra observação, a reta é infinita, como eu já havia falado para vocês. Essa setinha aqui, ó, ela serve para indicar pra gente que isso vai até o infinito, tá? Uma outra coisa importante que geralmente os alunos confundem, tá? A régua, ela não é uma reta numérica, tá? Por quê? Porque ela possui um fim, ela é finita. Mas ela é um pedacinho da reta, tá? Toda vez que eu tenho um pedacinho da reta, a gente chama de semi-reta. Então, a minha régua não é uma reta numérica, mas sim uma semi-reta.
Uso dos números no cotidiano. Então, ao longo aí da nossa vida, existem diversas situações em que os números são utilizados. Vamos conhecer algum deles agora? Algumas situações? Vamos lá. Eu uso os números numa trena, né? Trena é esse instrumento aqui que a gente usa para fazer medições dentro de casa, né? Então, geralmente, quando os nossos pais querem trocar um móvel de lugar, aí eles precisam medir para ver se esse móvel novo ele vai caber dentro desse espaço, a gente usa essa trena. Também é usado na construção, para construir, medir paredes, enfim, é um instrumento de medição. Também tem os números em velas de aniversário, então, tem uma velinha aí de 10 anos, ó, um número aparecendo, né? Nos rótulos da embalagem, então eu tenho aqui, olha só, um código de barras. Todo produto, gente, vai ter esse tipo de código aqui, que são numerais, né? São os números que representam esse código. Cada barrinha aqui está representando um número. Também uso os números no calendário, então para fazer a marcação de tempo, né? De dias, de semanas, de ano. E por último, no relógio, né? Para marcar as horas, os minutos. Eu também faço o uso aí dos números. E você, hein, gente? Vocês conhecem outras situações em que os números são utilizados? Então é isso, pessoal. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no meu canal e me acompanhar nas redes sociais. Valeu e até a próxima. Tchau!